cá, vocês também estão percebendo alguma coisa diferente acontecendo com o sono, seus sonhos ou suas emoções? Precisamos falar sobre isso. Nos últimos dias recebi muitos relatos de consulentes, amigos e pessoas próximas e eu mesma vivenciei algumas coisas. Tem gente relatando insônia, alterações no horário do sono, acordando cansadas, sonhos muito intensos, lembranças de infância do nada, pessoas que não eram lembradas há décadas voltando para os sonhos, ex-relacionamentos, pessoas do passado e também pessoas que já partiram. Recebi relatos também de enxaqueca, enjoo, ansiedade e outras sensações físicas. Ressalva importante, a astrologia não causa sintomas físicos, eles precisam ser observados com responsabilidade por profissionais médicos. Mas o que me chamou a atenção foi a quantidade de relatos diferentes e parecidos chegando ao mesmo tempo. Teve gente até sonhando que estava indo de arrasta. Eu vou usar essa expressão que vocês entendem muito bem. Eu mesma tive uma dessas brisas erradas e até tive medo. Aí comecei a prestar atenção. Será que é só comigo? Não. E é justamente aí que entra o céu que a gente está vivendo. Nós estamos entre eclipses. No dia 12 de agosto, tivemos eclipse solar total em Leão, durante uma lua nova. Isso é muito simbólico para a astrologia, porque o Sol representa luz, consciência, vitalidade, mas também coloca a sombra diante dessa luz. Então aquele eclipse não fala apenas de protagonismo, autoestima e expressão. Ele pode trazer à tona justamente aquilo que precisa ser visto para que a gente consiga ocupar nosso lugar com mais autenticidade. É como se o céu dissesse: quer brilhar? Então, olhe primeiro para o que ainda está impedindo essa luz de passar. E agora nós estamos caminhando para o segundo eclipse, o eclipse lunar parcial em Peixes, que começa no dia 27 e tem seu máximo a 1h13 do horário de Brasília. E aqui a conversa muda completamente. Porque se o primeiro eclipse soube coisas para a luz, o eclipse lunar em Peixes trata de camadas mais profundas. Peixes fala do inconsciente, do espiritual, do onírico, daquilo que a gente sente mesmo antes de conseguir explicar. Uma lua eclipsada é justamente uma luz que está temporariamente obscurecida. Então, dentro da minha leitura astrológica, esse segundo eclipse vem como um complemento. Aquilo que foi iluminado agora precisa ser processado, sentido, ressignificado e, em alguns casos, solto. Aí que entram as brisas erradas. Porque talvez você esteja olhando para algo e pensando: meu Deus, porque eu sonhei com essa pessoa que eu nem lembrava que existia. Ou então acordou lembrando da casa de infância, de uma situação que aconteceu há 30 anos, de uma pessoa que você não vê há décadas. Talvez tenha sonhado com alguém que já partiu. Talvez tenha sonhado com alguém que você sinceramente preferia nunca mais encontrar nem em pesadelo. Isso não significa necessariamente que seja uma previsão. Às vezes o sonho está fazendo uma outra coisa. Está trazendo uma imagem para que você olhe para aquilo, para aquela pessoa, para aquele lugar ou para aquela situação, ou como representa dentro de você. É como se o inconsciente estivesse fazendo uma atualização do sistema. Olhe para isso aqui, você ainda tem que resolver alguma coisa com isso. Eu gosto muito de uma imagem que eu uso nas consultas. Às vezes a gente passa décadas jogando poeirinha para debaixo do tapete, só que chega uma hora que precisamos fazer uma faxina. Tem que sacudir, limpar o que está acumulado e deixar aquilo voltar a circular. É como se a vida, ou se o céu estivesse fazendo uma faxina em cômodos que a gente nem lembrava mais que existia. E isso é desconfortável. Pode trazer ansiedade, cansaço, lembrança que você achava que já estavam resolvidas, mas também pode ser uma oportunidade enorme de ressignificador. E olha como o tarô conversa com isso. Quando eu penso nesse período, a primeira carta que me vem é a Lua. Não é por acaso. Ela fala justamente dessas imagens que aparecem no escuro, dos medos, das projeções, dos sonhos, daquilo que ainda não enxergamos com clareza. Depois vem o julgamento, aquilo que retorna, ressuscita para ser revisto, não necessariamente repetido. Às vezes uma memória volta não para nos prender no passado, mas para finalmente possamos dar outro significado para ela. Não quero transformar isso numa aula de tarô, porque o assunto aqui é astrologia ao céu. Mas eu sou taróloga e é claro que eu vou enxergar através desses símbolos. E esse céu ainda tem um pano de fundo muito importante. Estamos com Saturno retrógrado, Netuno retrógrado, Plutão retrógrado. E, numa leitura coletiva, esses planetas lentos mexem em processos muito maiores do que uma decisão individual. Saturno revisa estruturas, limites e responsabilidades. Netuno, que tem uma forte correspondência simbólica com Peixes, mexe com fronteiras, imaginação, espiritualidade e aquilo que se dissolve. E Plutão trabalha com transformações profundas.
que é aquilo que precisa mudar de forma. Enquanto tudo isso acontece, o Sol acabou de entrar em Virgem, e Mercúrio também caminha para Virgem, chegando a uma conjunção muito precisa com o Sol no dia 27, às vésperas do eclipse. E isso eu falei no vídeo anterior. Primeiro sinta, depois organize. Porque esse eixo Virgem-Peixe é maravilhoso justamente por serem opostos complementares. Virgem pergunta, o que eu faço com isso? Peixes pergunta, o que eu preciso sentir e soltar? Um traz o chão, o outro traz o sonho. Um organiza, o outro dissolve. E talvez o nosso trabalho esteja justamente no meio desses dois. Não transformar tudo em racionalização, mas também não transformar tudo em espiritualidade e esquecer da vida concreta. Então, se você está cansado, com insônia, sintomas, sonhos intensos ou percebendo alguma alteração importante no seu corpo, não coloque tudo automaticamente na conta do eclipse. A astrologia é uma linguagem simbólica, ela não substitui cuidado médico ou psicológico. Se existe algum sintoma relevante, procure um profissional. Mas, ao mesmo tempo, você pode observar o que está acontecendo dentro de você. Porque talvez o corpo esteja pedindo pausa, uma memória esteja pedindo atenção. Talvez um padrão esteja pedindo um encerramento. Talvez você simplesmente esteja atravessando uma fase de muita sobrecarga e precise respirar. E tem uma coisa importante. O trabalho não termina quando a lua sai da sombra. Depois do eclipse vem o período de integração. Quando a gente começa a perceber que o que realmente mudou, o que perdeu força, o que precisa ser encerrado e principalmente o que precisa ser colocado em prática. Porque nós não somos feitos só de luz. Existe dia e noite, consciente e consciente, sol e sombra, yin e yang. E nós, para estarmos inteiros, precisamos conseguir olhar para aquilo que existe em nós sem imediatamente transformar tudo em ameaça. Às vezes a nossa própria mente faz uma coisa muito curiosa, né? Ela pega uma sensação estranha e imediatamente projeta o pior cenário possível. E nem tudo que nossa cabeça imagina vai acontecer. Então, respira, observa, anote seus sonhos, repara nas memórias que estão voltando e o que elas causam. Pergunta o que aquilo representa para você. E principalmente, não precisa resolver a vida inteira de uma só vez. Talvez esse período esteja justamente oferecendo uma oportunidade de limpar aquele encanamento que estava entupido há anos e depois deixar a água fluir novamente. E eu quero saber de vocês. Vocês tiveram alguma brisa errada durante esses últimos dias? Tem aparecido gente do passado por aí? Fala aqui nos comentários. Alguém sonhou com gente que já partiu? Eu sonhei. Lugares de infância, memórias de infância. Você está dormindo demais ou não consegue dormir? Conta pra mim, gente. Você acorda descansado ou parece que passou a noite inteira trabalhando? Sonha que trabalhou, acorda cansado e trabalha de novo. Me conta, gente, nos comentários. Talvez você descubra que não está sentindo isso sozinho. Talvez essa sensação esteja sendo compartilhada com muita gente, porque é um movimento coletivo. Estamos entre eclipses. O céu está nos dizendo muitas coisas. E cabe a nós não ceder ao medo, mas prestar atenção, observar. E se esse período estiver trazendo sonhos, sensações ou questões que você sente que precisam ser compreendidas com mais profundidade, a agenda do Encanto Lunar está aberta. Muitos consulentes chegam às tiragens justamente trazendo sonhos, sensações, padrões e coisas que estão aparecendo no inconsciente. E nesse momento em que tanta coisa está vindo à luz, tiragens pode ser uma ferramenta interessante para olhar para esses processos com mais profundidade e consciência. Se você sentir que precisa de uma orientação individual, os links para agendamento estão disponíveis. Eu sou Maria Antonieta, taróloga, oraculista, astróloga, terapeuta integrativa do Encanto Lunar. E até a próxima. E o céu ainda vai continuar contando muitas histórias. E que nós observemos. Tenha um ótimo dia.